Oi, eu sou Fernanda Frattarola e hoje vou falar sobre a nova sessão de Listening do TOEFL IBT que entrou em vigor em janeiro de 2026. Se você fez a prova antes dessa data, a prova sofreu alterações e hoje apresenta uma estrutura bem diferente das estruturas anteriores. Se você começou a buscar informação depois de janeiro de 2026, que eu vou falar aqui, faz parte então da estrutura da prova que você já viu. E se você está começando agora a buscar informação sobre o TOEFL IBT, certamente esse vídeo também é para você. A sessão de listening sofreu mudanças, assim como toda a prova, que passou então a compreender, além dos temas acadêmicos, temas cotidianos. E isso fez então com que várias novas tarefas fossem introduzidas na prova e tarefas antigas fossem eliminadas. A sessão de listening então passou a ter 4 tipos de tarefa. E a gente vai falar aqui, vou falar aqui rapidinho então sobre elas para que você conheça e saiba então o que esperar dessa sessão. Nós temos Listen and Choose a Response, que é uma tarefa que vai abordar então coisas do dia a dia. A gente vai ouvir uma frase que não precisa ser uma pergunta, pode ser uma frase afirmativa, uma exclamativa, pode ser uma negativa. E a gente vai ouvir essa frase, então vamos, depois dessa frase, ver nas opções de resposta qual seria a melhor resposta para essa frase. Se eu estivesse tendo uma conversa com alguém e alguém dissesse para mim, por exemplo, né, que vai chover hoje, e eu olhasse ali as opções de resposta, qual é, então, o melhor jeito de eu responder isso? Né? Alguém fala, oh, what a lovely day. Como é que eu respondo, oh, what a lovely day? O que eu faço aqui para responder isso? Qual é o melhor jeito de eu responder isso? Né? Então, a gente tem o Listen and Choose, que vai ser sempre assim, sempre com coisas pontuais do dia a dia, que você pode escutar, né, conversando com um amigo, conversando com uma pessoa na rua, e como é que você vai responder. Depois nós temos o Listen to a Conversation, onde nós ouvimos uma conversa entre duas pessoas. Aqui nós também temos coisas cotidianas, então a gente pode ter, por exemplo, amigos conversando sobre um compromisso que eles tinham, né, uma coisa que eles tinham combinado, um deles esqueceu e estava saindo para fazer compras para fazer o jantar. E eles vão falar sobre isso, sobre o que eles tinham combinado, e a pessoa vai falar sobre o que a pessoa estava indo fazer, o que ela ia comprar para o jantar, e eles vão ver se talvez remarcam então aquele compromisso, se é possível, se não é, se tem que sair. Então a gente vai ouvir essa conversa e depois nós vamos responder perguntas sobre essa conversa. A sessão de listening, ela continua sendo 100% múltipla escolha, diferentemente da sessão de reading, como eu falei num vídeo anterior. Se você não assistiu, assista. Que é pra você, pronto. Eu recomendo assistir. Não é assista, vai lá, assista, não. Recomendo assistir. Que eu falo, então, um pouco sobre... Eu falo sobre a sessão de reading, que deixou, então, de ser 100% múltipla escolha, mas a sessão de listening continua 100% múltipla escolha. E a gente, então, depois de Listen to a Conversation, nós temos Listen to an Announcement. E o Listen to an Announcement, embora ele não seja acadêmico no sentido de que ele não apresenta uma aula, a gente não vai ouvir uma aula sobre um tópico da universidade, né? Nós não vamos ouvir nada disso, mas a gente vai ouvir o announcement dentro da universidade. Então esse announcement, ele é da vida acadêmica. E ele pode ser, por exemplo, um professor que vai faltar, ou uma aula que não vai acontecer numa determinada sala e vai acontecer em outra porque a sala X está em obras. Ou um evento que vai acontecer na universidade, e aí é um convite para que os alunos participem desse evento. Então o announcement, ele não é longo, mas ele vai apresentar, então isso, alguma coisa que está acontecendo, quando está acontecendo, por que está acontecendo, e aí ou um convite, ou uma instrução para os alunos irem para uma determinada sala, e depois disso nós vamos responder então questões múltipla escolha. E por último, nós temos o Listen to an Academic Talk, que vai então apresentar uma estrutura semelhante ao que nós tínhamos antigamente, né, nos formatos anteriores da prova, que é a Academic Talk, que é então quando a gente vai ouvir uma aula, o professor vai ali, vai dar uma aula, o tema aqui é 100% acadêmico,
pode variar, a gente pode ouvir sobre psicologia, paleontologia, história, geografia, marketing, e etc. E realmente literatura, biologia, os temas são mesmo variados. Nós vamos ouvir essa aula e depois nós temos então perguntas de múltipla escolha para responder. Essa sessão passou então a ser mais dinâmica, como toda a prova, mais dinâmica. Nós temos vários tipos de tarefas e a gente tem essa questão de ter muitas tarefas que são relacionadas a coisas do dia a dia, o que dá um dinamismo maior a essa sessão e dá um peso diferente a ela, né? Uma sobrecarga diferente. A gente não fica ali agora ouvindo aulas e aulas e aulas sobre temas que você talvez não tenha qualquer conhecimento, né? A gente teve uma redução grande disso, então continua sendo testado a sua compreensão em contexto acadêmico, isso continua sendo testado, mas agora você também é testado na sua compreensão no dia a dia. E a sessão de listening, assim como a sessão de reading, passou a ser dividida em 2 módulos. Então a gente tem o módulo 1, e você vai fazer no módulo 1 exercícios de listen and choose a response, listen to a conversation, listen to an announcement, and listen to an academic talk. Você vai ouvir tudo isto no módulo 1. Quando você for para o módulo 2, é que a estrutura do módulo 2 pode ser diferente. Por quê? Porque o módulo 2 é um módulo adaptativo. E o que significa isso? Significa que o módulo 1 ele tem essa estrutura padrão, e o módulo 2 ele vai apresentar uma estrutura e um grau de dificuldade compatível com o seu desempenho no módulo 1. Então, o seu desempenho no módulo 1 é que vai definir o nível de dificuldade do módulo 2. E isso te dá a oportunidade de, no módulo 2, demonstrar ainda mais o seu domínio do idioma dentro daquele nível de inglês que você apresentou no módulo 1. Uma vez que você termine o módulo 1 e vá para o módulo 2, você já não pode mais voltar para o módulo 1. O módulo adaptativo, embora muitas vezes gere receio nos alunos, é um benefício para o aluno, é uma coisa muito positiva, e a gente já sabe agora, depois de meses, já que um novo formato foi implementado, que o formato novo é melhor recebido pelos alunos e permite uma preparação menos densa, porque a gente tem muitos tipos de tarefas diferentes, o que implica muitas estratégias diferentes, né? Muitos exercícios para se fazer, muitas estratégias para você ter em mente, gerenciamento de tempo e uma série de coisas. Mas de uma forma geral, ela é menos densa sobre o prisma de que você não precisa ter e ficar lendo tantos textos acadêmicos e ouvindo tantas aulas e aqui há um peso menor que permite uma preparação mais dinâmica e um pouco mais leve nesse sentido, né? No sentido dos temas, dos áudios, dos textos que você lê, que agora, então, como apresentam questões cotidianas, passam, então, a ser mais dinâmicos e um pouco mais leves, embora a gente tenha aqui muitos tipos diferentes de tarefa e muitas estratégias. Assim como na versão anterior da prova, nas versões anteriores, a gente continua podendo fazer anotações, e você pode fazer as anotações durante a sessão de listening, como você podia fazer antigamente. Aqui, como nós temos agora listen and choose a response, por exemplo, em listen and choose a response não faz sentido você fazer as anotações, porque é uma frase só, né, que você escuta e você vai responder. Então isso é muito, assim, papo. Não tem muito o que você anotar aqui. E isso é uma coisa que, assim, hoje, nesse formato atual, nós fazemos menos anotações do que nós fazíamos antigamente. Nós precisávamos fazer muitas anotações na sessão de listening, muitas anotações na sessão de speaking e anotações também na sessão de writing. E hoje em dia isso já não é mais verdade. A gente já não precisa, por exemplo, fazer anotações na sessão de writing. As anotações na sessão de speaking aqui, nem todo mundo quer fazer, nem todo mundo precisa fazer, e não há muito tempo aqui.
E a gente fica mesmo com as anotações mais na sessão de listening, e mesmo assim na sessão de listening a gente hoje faz muito menos anotações do que nós fazíamos no passado. Porque a gente tem áudios mais curtos, como é o caso do Listen and Choose a Response, no caso do Listen to a Conversation, e mesmo no caso do Listen to an Announcement, onde a gente consegue se sair muito bem anotando só palavras-chave, assim, mais soltas, né? Você sabendo quais são geralmente os focos das perguntas, você sabendo as estratégias, você sabe exatamente o que é relevante você anotar, e você consegue então fazer anotações menos extensas do que se fazia antigamente. Ficando mesmo as anotações mais extensas para o Listen to an Academic Talk, como era também antigamente, só que antigamente a gente tinha muito mais lectures talks do que a gente tem hoje em dia. Então, a gente consegue, a gente ainda precisa das anotações, mas precisa menos, o que é um benefício para muitos alunos, porque as anotações eram um desafio, e muitas pessoas, apesar de terem um bom nível de inglês, sentiam muita dificuldade em fazer as anotações enquanto escutavam as aulas. E isso às vezes impactava o desempenho do aluno e também aumentava aí também a ansiedade, o nervosismo com a prova. Então isso também é uma coisa muito positiva, que é esta redução das anotações que são de fato necessárias para que você consiga um bom desempenho na sessão de listening. É isso. Se você tiver qualquer dúvida, só deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Um abraço.